Amados, de manhã o Senhor falou conosco, e eu quero trazer a mesma palavra que ouvimos de manhã, para nós compartilharmos na célula também. E nós intitulamos, se tiver ali o banner, ali, como a vez do último. Diga, a vez do último. E lá, vamos ler o que está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 31. Olha só o que Jesus falou, lá no versículo 31. Marcos, juntos, vamos lá. Porém, muitos primeiros serão... coloca na NVI para a gente entender um pouco melhor, vamos lá. Na NVI, juntos, vamos lá. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os... Outra vez, vamos lá. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiro. O que Jesus quis dizer com essa passagem? É claro, para a gente entendê-la ela melhor, nós vamos voltar para o versículo 17, né? Marcos 10, 17. E esse 17, ele conta a história de um jovem, de um homem jovem, e que nós vamos entender que ele era o primeiro. Como a gente olhou naquela imagem, havia uma fila muito grande, e havia lá o primeiro da fila, e aí a gente vê o último da fila, depois de muita gente estar ali. E nós vamos entender que ser o primeiro é ser a pessoa ideal. Diga, ideal. Quem não quer ser o primeiro? Né? Ser primeiro é bom, né? Ser primeiro tem assim as suas honras. Eu sou o primeiro, né? Aonde você tem um lugar especial, um tratamento VIP. Eu sou o primeiro, né? Quem quer ser o último? Quem escolhe ser o último? Ninguém. Todo mundo quer ser primeiro na vida, primeiro nas coisas, primeiro na fila. E ser o primeiro acarreta responsabilidade. Diga, responsabilidade. Porque ser o primeiro é um privilégio, mas também é algo responsável, é algo sério. E aqui nos conta a história de quando Jesus ia saindo, um homem, no outro evangelho, diz que esse homem era jovem. Ele correu em sua direção, se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou o quê? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem, nós vamos ler nos versículos adiante, ele era o jovem ideal, ele era o jovem perfeito. E a gente vai estudar algumas características de alguém que é perfeito, alguém que é ideal. Alguém que é ideal é adorador. Ele, quando viu Jesus, ele correu para ele, se ajoelhou. Quer dizer, ele adorava a Jesus. Se ele estivesse no culto hoje aqui, ele ia levantar as mãos, ele ia chorar, ele ia estar ali dizendo, eu te amo, Jesus. Ideal. Mas olha só, o que Jesus falou. Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Olha que modéstia de Jesus, hein? Você conhece os mandamentos? Os mandamentos são o quê? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou o quê? Mestre, a tudo isso, diga tudo isso. Ele, olha só, você lembra de alguma coisa que Jesus falou lá? Não adulterar. Puxa, ele era fiel à esposa. Ele nem olhava para outras mulheres. Ele era alguém que, ele falou, eu nunca matei ninguém, né? Eu tenho
cumprido a lei. Tudo que a lei diz para mim fazer, eu tenho feito. Eu sou honesto, eu não sou desonesto com ninguém. Eu sou uma pessoa correta. Olha, ele já era adorador. Ele já era alguém que se humilhou diante de Jesus. E se a gente lê essas características ali, a gente vê que ele tem ali, ele era um cumpridor da lei. Ele era alguém ético, ele era próspero, ele era rico, ele era perfeito. Era o primeiro da fila. Olha só, ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Quando a gente encontra alguém assim, alguém que é admirável, alguém que a gente olha e diz: puxa, essa pessoa é perfeita, perfeita. Ela frequenta o culto, ela frequenta, ela vem, ela é dizimista, ela é ofertante. Mas olha só o que diz o texto, ali no 21. Jesus olhou para ele e o amou. Eu gosto dessa passagem. Eu gosto muito, porque Jesus viu as qualidades desse jovem. Jesus olhou para ele e o amou. Olha só, para Jesus usar essa expressão, né, quando Marcos escreve essa impressão, é que Jesus o admirou, dizendo: que jovem é esse? Que homem é esse? Olha só, que exemplo que é esse? Jesus o amou. Ele aparentemente era perfeito, era o primeiro da fila. Se Jesus tivesse que escolher alguém, analisando a meritocracia, ele teria mérito. Ele seria alguém que merece ser discípulo, merece ser um apóstolo. Ele era alguém assim, exemplar, exemplar. Mas Jesus, amando ele, também viu o que ele de fato era. Viu o coração dele. Viu o que estava no coração. Aparentemente, ele era perfeito, mas Jesus olhou e disse: falta uma coisa para você. Diga uma coisa. Era uma coisa só. Puxa, até agora esse jovem parecia tão perfeito, mas havia uma coisa que o impedia de avançar nas coisas mais importantes. Ele era alguém próspero, rico, era alguém ético, correto, mas Jesus viu um defeito e disse para ele: olha, vá, venda tudo que você possui, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Era o maior convite que alguém poderia receber na vida. Imagina o próprio Jesus falando: olha, eu quero que você seja meu discípulo. Eu estou te escolhendo. Olha que Jesus não escolhia assim não. Algumas pessoas iam atrás de Jesus e diziam: eu quero ser discípulo, eu quero ser discípulo. Jesus falava: não é bem assim, não é bem assim. Se você quer me seguir, faça as contas, para ver se você tem condição mesmo de me seguir. Mas para esse jovem, Jesus o amou e viu: olha, só falta uma coisa. Abre mão da sua maior paixão. Abre mão daquilo que você mais ama. Aqui no caso, era o dinheiro. O que pode nos impedir de aceitar o chamado? O que pode nos impedir de viver uma vida radicalmente santa? O que pode nos impedir de alguém realmente agradar a Deus com a sua vida e atender ao seu chamado? Para esse jovem, foi o seu dinheiro. Porque Jesus tocou na ferida. A ferida. E a ferida era aquilo que ele tinha possuído.
O pior é que aquilo o possuiu, porque o dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro é o problema. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tantas pessoas têm se perdido por causa disso. Esse jovem, ele era o primeiro da fila. Esse jovem, ele era alguém ideal, mas agora, olha só o que acontece. Versículo 22, olha só o que acontece. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A linguagem de hoje usa uma expressão ainda um pouco mais radical. Diz: quando o homem ouviu isso, ele fechou a cara. Fechou a cara. Eu queria ser um crente, eu queria fazer a obra, mas o preço é esse. O preço é esse. Ele era muito rico e foi embora triste. Olha, querido, estamos vivendo no último mês do ano, diga amém. Estamos vivendo nos dias em que a gente quer ouvir: descansa, celebra, faz festa. Mas esse é no relógio Cronos, é no tempo da terra. Mas no tempo do céu, eu também vejo, eu também consigo enxergar que é os últimos tempos, que são os últimos dias. Eu não sei como você vê a respeito da eternidade, ou como você vê a respeito do céu, como você vê sobre a volta de Jesus. Hoje de manhã a gente cantou algumas músicas, possivelmente umas 3 músicas, dizendo sobre a volta de Jesus. O rei está voltando, né? O rei está voltando, e a gente canta essas músicas, a gente até se emociona com essas músicas, mas o fato é que o rei está voltando. O fato é, a igreja tem uma missão. O fato é, os campos estão brancos. Um dia, quando Jesus ali com a mulher samaritana, ele evangelizou ela, e ela foi para Samaria, e ela evangelizou a cidade de Samaria, e vinha uma multidão se encontrar com Jesus. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: mestre, come alguma coisa, come. E Jesus vira para os discípulos e diz: uma comida eu tenho para comer, e vocês não conhecem ela. E os discípulos disseram: será que alguém levou comida para ele? E ele respondeu: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é cumprir minha missão. Vocês dizem: há 4 meses ainda haverá colheita. Levantai os vossos olhos, vede, os campos estão brancos, pronto para a colheita. A colheita é agora. Jesus se referia àquela multidão vindo ao encontro a ele, sedentos, famintos de Deus. Agora é claro, quando Jesus, num outro episódio, ele diz: orar para que o Senhor da seara mande obreiros para a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Hoje nós temos aqui uma pequena multidão, mas o despertar do Espírito essa multidão entende quem ela é. Essa multidão, ela está vivendo o chamado que Deus tem, porque ser igreja é maravilhoso, nós recebemos tantos benefícios de ser crente, mas existe uma missão, e a grande comissão não pode ser a grande omissão, porque a gente pode omitir aquilo que é mais importante, que é viver para a glória dEle, que é anunciar que o Rei está voltando. Anunciar às pessoas ao nosso redor, entender: eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Mas quando as coisas que Deus nos dá, elas começam a ser o nosso maior inimigo. Anos atrás eu vivi uma crise, e orando na minha crise, eu dizia: Deus, por que os crentes passam tanta dificuldade financeira, Deus? Por que os crentes sofrem tanto financeiramente, Deus?
eu vi o Senhor me respondendo, dizendo: sabe, Moisés, se eu der, eles vão amar. Se eu der as coisas desse mundo, eles vão amar as coisas desse mundo e nunca vão querer estar comigo. Amém. Fiquei quietinho, porque eu entendi que realmente essa paixão, esse sucesso, ele pode ser o nosso maior inimigo. Ser, pode ser o nosso maior inimigo. Ser o primeiro da fila é perigoso. Porque, querido, quando você tem as bênçãos, as condições, junto com a posição, vem a responsabilidade. Quem aqui, só antigamente a gente achava que ser chefe era sentar numa mesa, colocar os pés em cima da cadeira e ficar sendo servido? Não! Quantos que foram promovidos a uma chefia, entenderam que quanto maior ao seu trabalho, mais trabalho tem, maior responsabilidade, mais serviço tem. É claro que vai ganhar mais, mas tem responsabilidade. Você tem que corresponder com aquilo que você tem. Se você é próspero nessa terra, quanto mais é dado, a Bíblia diz, mais será cobrado. Ser o primeiro da fila é bom, mas ser o primeiro da fila é estar em evidência e sabe que existe algo para você fazer. Quando João instruiu a igreja lá em 1 João, lá no capítulo 2, olha só o que João, ele disse no versículo, a partir do 15, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo. Diga, não ame o mundo. Nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Eita, essa é a amém. Cuidado. O mundo pode te dar tantos benefícios, tantas coisas boas, que não é pecado. Mas o pecado é quando você ama essas coisas e quando você se torna insensível ao chamado. O pecado é quando Deus te chama para uma responsabilidade e você fechar a cara e ir embora. Isso é pecado? Não, eu achei que ser crente não era isso. Achei que ser crente era só ir para a igreja. Eu tinha problema, o Senhor resolveu os meus problemas. Não, não. Porque quando você começa a amar as coisas, o Senhor já não pode mais contar com você. Olha só o que diz ainda mais, versículo 16 até o 18. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus, vive para sempre. Meus filhinhos, o fim está perto. Vamos ler aqui na NVI. Na NVI, esse versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. A última hora. Eu entendo que esse tempo que estamos vivendo é a última hora. Eu entendo que os sinais, né? Aquele hino antigo, né? O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar.
Querido, o que nós tiramos aqui é uma lição preciosa para você, que tem toda a habilidade. Ei, use essa habilidade para a glória de Deus. A mensagem que entendemos aqui é que você pode ser um jovem rico, rico de inteligência, de recursos financeiros, mas use essa riqueza para a glória de Deus. A questão aqui que nós vamos entender é que quando eu não entendo o propósito de ter o que eu tenho, eu posso frustrar os planos de Deus. Quando eu não entendo esse propósito, que existe um propósito maior, diga, existe um propósito maior. Repita, existe um propósito maior. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, eu quero afirmar para você, Deus vai te prosperar nessa terra. Tudo que você fizer vai dar certo. As portas vão se abrir. Só que você vai ter que entender, eu tenho um propósito maior. A minha vida não é ir para o shopping. A minha vida não é comprar sapato. A minha vida não é ter carro. Eu posso ter tudo isso, mas eu tenho um propósito maior de vida. A minha vida é fazer a vontade de Deus. A minha vida é ser um cristão melhor. A minha vida é amanhã ser alguém melhor em casa. A minha vida é entender que eu preciso orar. A minha vida é entender que eu tenho que ler a palavra. A minha vida não consiste em coisas desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Somos peregrinos aqui nessa terra. Somos representantes do céu aqui nessa terra. Não é assim mesmo? Não é assim mesmo? Como se chama aquela pessoa de um país que representa o seu país, um outro país? É um embaixador, é isso? É um embaixador. Somos embaixadores do reino dos céus aqui nessa terra. Só que o perigo é quando esse embaixador, ele se apaixona pelo país onde ele está, ele diz, não, eu quero ser cidadão desse país. Esse é o perigo. Quem que crê que é crente que vai para o céu? Então você é cidadão do céu, amém? Você não é mais estrangeiro, a Bíblia diz nem forasteiro, você é concidadão dos santos e membro da família de Deus. Diga, eu sou membro da família de Deus. Você é espiritual, diga amém. Então você representa o reino de Deus na terra. As pessoas vê Deus em você. Precisam ver Deus em você. Porque você é um representante dele aqui. Mas quando você vive nessa terra, amando essa terra, você já não é mais o embaixador de Cristo. Porque você está prisioneiro de coisas desse mundo. Esse era o primeiro da fila. Ele tinha tudo para dar certo. Quem aqui crê que se tivesse 1 milhão em sua conta, ia usar para a glória de Deus? Tenha fé, se você quer 1 milhão. Você quer aumentar? Vamos colocar 5 milhões e vai usar para a glória de Deus. 10 milhões para usar para a glória de Deus. A questão é que quando o dinheiro entra, ele compete com Deus. É por isso que Mamon é tido como um Deus de D minúsculo. E Jesus falou, você não pode servir a 2 senhores, porque você vai amar um e odiar o outro. Ninguém pode ser servo de Deus e de Mamon. Hoje você fala que vai falar para a glória de Deus, porque não tem. Porque quando tiver, eu vou dizimar quanto? De 1 milhão é 100 mil, nossa, 100 mil reais vou dizimar. Não, é muito dinheiro. Porque a gente começa a amar os benefícios que Mamon te dá. E Mamon, o mundo, ele te dá um cartão de crédito, ele te dá segurança, um bom plano de saúde. Não é pecado ter tudo isso. Mas isso tudo não pode te ter. Porque quando você fala, eu não saio de casa sem meu cartão. Você não pode sair de casa sem Deus. Eu não vivo sem meu plano de saúde. Você não pode viver sem fé. Mas quando eu começo a amar o mundo, eu me torno insensível ao chamado de Deus. Ei, você vai ser um crente, olha para mim, cheio do Espírito Santo, irmão. Você vai ser o embaixador de Deus nessa terra, meu irmão.
Ei, você não vai ficar titubeando, não. O Senhor deu, é dele, é para a glória dele. E como diz Paulo, eu sei estar contente com qualquer circunstância da vida. Eu sei ter e sei não ter. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha vida tem um dono. A minha vida tem um dono. O meu dono é Deus. Ele é o dono da minha vida. E diante do chamado que Deus tem, querido, se você é um dos primeiros da fila, assuma o seu papel. Assuma. Se você tem recurso, usa para a glória de Deus. Se você é inteligente, usa para a glória de Deus a sua inteligência. Quantas pessoas, elas são tão habilidosas e na sua empresa, elas se sacrificam na sua empresa. São elogiadas, remuneradas, mas no reino, não colocam um dedo no reino. São elogiadas, male é dizimista, male. Querido, todo dom que você tem, veio dele, e usa para a glória dele, e você vai ver o que vai acontecer, você vai ver. Esse jovem de muito talento, vamos voltar para o texto, em Marcos 10, ele foi embora, triste. Aí no versículo, lemos o 18, não, agora vamos lá em Marcos capítulo 10. E respondeu Jesus, porque me chama bom, ninguém é bom se não é Deus. O 19, você conhece os mandamentos, o 20, vamos lá, o 20, e ele declarou aquilo, 21, vamos lá, no 21, aí vamos olhar o 22, que foi a resposta dele, ficou abatido, foi embora. Aí entra o 23, sim, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Aí, olha só o que ele diz. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repeliu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Aí ele diz mais, é mais fácil, o quê? Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Aí ele disse, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Aí, Jesus olhou para eles e respondeu, olha lá. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Esse Pedro, diferente do jovem rico, ele não era alguém assim, que tinha tanta aptidão para ser um discípulo. Eu vou olhar esse Pedro como um último da fila. Porque lá nós lemos no texto, que muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. E eu quero colocar esse Pedro como aquele improvável. Pedro era um improvável, explosivo, né? Ele não tinha um domínio próprio, ele era alguém ali improvável, não era tão rico, não era tão próspero. Ser o último, algumas pessoas aqui sabem que não é fácil ser o último. Algumas pessoas aqui se identificam com o último. Algumas que estão aqui, elas se identificam em ser primeiro. Você é elogiado, você é respeitado, você já tem uma condição. Mas tantos outros aqui, eles não se identificam em ser primeiro. Porque a vida os marcou para ser o último, como o último. Quantos aqui que foram criados na periferia? Quantos aqui que era o último na escola? Na escola havia os primeiros, você não estava entre eles.
Ah, como eu invejava a turma do Galac Nestlé. Você lembra da propaganda? Essa é a turma dos Galac Nestlé. Era só os bonitinhos. Era só os bem de vida. Era da rua de cima. Mas eu era da rua de baixo. Eu não estava naquela turma ali dos bonitinhos. A turma que só tirava 10 de nota. A turma, eu tinha um menino, um amigão, que eu usei ele de referência de manhã. Ele era bom em tudo. Bom em tudo. Ele era bom de nota, era bom de bola. Quem é perneta que sabe ser o último a ser escolhido é terrível. Né? No esporte, olha, vai todo mundo, só fica lá você. Ser o último é terrível. Ser o último é quando você não tem habilidade. Quando você envia o currículo para alguma empresa e alguém olha o seu currículo e coloca lá embaixo. Como dizendo... Ser o último é quando nem a família vê em você futuro. Né? Quando a gente era pequeno, o sonho dos pais era que a gente arrumasse um emprego público. Ser funcionário público era estabilidade. Arrumar um serviço no banco, então, eita, era o filhão. Mas quantos de nós não conseguimos? Nós ficávamos para último. Aos olhos de todos, a gente era o último da fila. O último, quando, e ainda me lembro na minha época, hoje menos, mas quando eu falava que eu morava em Itaquera, em Guaianazes, porque a rua onde eu morava dividia Itaquera e Guaianazes. Era o último bairro da periferia. Guaianazes, Indiaquera. Né? Quanto preconceito. A época em que nós moramos na cidade de Tiradentes, você mora na cidade de Tiradentes. É o último. E a gente então entendia que nós nunca íamos alcançar aquela posição. A gente não tinha habilidade. E eu vivi com essa síndrome do último. Eu vou escrever assim. Porque a síndrome do último era aquele sentimento de inferioridade, de incapacidade, de reprovação. Todo mundo vai e eu não vou. Todo mundo pode, eu não posso. Todo mundo tem e eu não tenho. Então a gente vai ficando sempre por último. E no reino de Deus também é assim. Quantas pessoas que você conhece que têm mais habilidade que você, que tinham muito mais competência do que você, e você olhava para ele e você via, olha, essa pessoa vai ser um pastor, vai ser uma pastora, essa pessoa vai ser um missionário, porque tinham tanta habilidade. E eu com a minha síndrome do último, sou gago da periferia, não tenho estudo. Quando que eu vou ser alguém? Quando? Quando que eu vou ter? Quando a gente tinha um registro na carteira, a gente já se dava feliz por ter um registro na carteira. Não importa aonde fosse, ou quem fosse. Eu me lembro de um menino, nisso eu já era líder de jovens, o Tony. Ele era novo e habilidoso, inteligente, bonito. Ele era alguém que eu via um futuro nele. E eu era o líder dele, mas eu conseguia enxergar nele algo incrível. Olha, ele vai ser um missionário. O assunto dele era missões, era coisas de Deus. Ele era o primeiro da fila. Só que esse ser o primeiro da fila corrompeu seu coração. Dias atrás, ele me encontrou ali no Facebook, e ele falou comigo algumas coisas, e ele falou, eu sou ateu. Eu sou ateu agora, você não me leve a mal. Eu não vou te levar a mal. Eu só fiquei triste. Ele era o primeiro da fila. O reino de Deus precisando de jovens com aquele talento. E ele abriu mão por tantas coisas que não tinham valor, e agora é um ateu.
aquele menino que eu falei, que ele era o exemplo para mim, ele era o melhor que tinha. Ele tinha um emprego, era o melhor emprego, ele tinha as melhores notas, ele se casou bem, era a melhor casa, uma das melhores casas ali da vila era dele. Ele era uma imagem do sucesso, era o primeiro, mas ele não entendeu que aquilo era para a glória de Deus. Aquilo era fruto de fé do seu pai, que investiu fé na vida dele, mas ele não entendeu. E as últimas notícias que eu ouço dele, ele está mal, não está bem, não está bem. Ele perdeu o emprego, perdeu a família, ele perdeu tudo. Amou uma coisa que se perde. A única coisa que aquele jovem precisava, quando Jesus olhou para ele e falou, falta uma coisa para você, uma coisa, era fé. Era abrir mão de tudo por causa de Deus. Qual que é a coisa que te falta hoje para você dar um avanço na sua vida espiritual? O que está te prendendo hoje? Qual é a sua paixão maior? O que você ama tanto a ponto de você estar cego? Hoje Deus chama você, se você é um dos primeiros. Agora, se você é daqueles que improváveis, essa é uma frase que combina com a igreja de Itaquera. A frase, a igreja dos improváveis. Se você é um dos tais, eu quero te dizer, a fila foi andando. Aleluia, você estava último, agora já não é mais o último. E Jesus disse ali que os últimos seriam os primeiros. Quando o Senhor me trazia essa palavra, e me vinha como Ele dizendo, ei Moisés, é o último tempo. É um tempo de um avivamento, talvez o último avivamento. Hoje a igreja está vivendo esse tempo em que nós teremos talvez a última oportunidade de ver uma Itaquera inflamada, alcançada, transformada. Estamos vivendo esse tempo da história, porque muito em breve, daqui a pouco tempo, nós vamos ser promovidos. E como nós vamos chegar lá no céu? Qual o nosso currículo espiritual? O que você fez? Olha, na terra eu era isso, e não, tira a terra. Aqui não conta a terra, aqui conta espiritual. Quais foram as suas habilidades? Quantas almas você alcançou? Quantas vidas você cuidou? Quantos famintos você alimentou? Quanta gente você ajudou? Isso conta para Deus. Isso conta. O que você fez com a sua vida? O que você fez com a sua juventude? Ei, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E cheguem os anos ao qual você venha dizer, não tenho neles contentamento. Quantos jovens estão em depressão, estão depressivos, se sentindo inúteis, frustrados, porque não se lembram de Deus. Ei, para todos que estão aqui, jovens, velhos, adultos, criança, eu creio que é chegado um tempo do Senhor te usar na terra. E eu quero entender, declarar que a vez do último chegou. A vez do último chegou. Aquele improvável, aquele que não era para ser, aquele que não tinha nenhuma perspectiva em ser, agora você é. Eita Deus! Se prepara para Deus te levantar nessa terra. Eu me lembro que quando eu ainda era novo convertido, eu me lembro que eu ia naqueles cultos, ali bem pentecostal, e os profetas vinham para mim e diziam, ei, Deus vai te exaltar nessa terra, Deus vai te levantar nessa terra. Eu não entendia muito, porque quem era eu? Eu era o último da fila, eu era o improvável. Mas eu quero nessa mesma unção liberar sobre a tua vida. Deus vai te exaltar nessa terra, Deus vai te surpreender nessa terra. Se você entender que isso é para a glória dEle, então Ele vai fazer. Mas não perca o propósito maior.
E o propósito maior é: eu vou fazer, eu vou ser, eu vou ter, para a glória de Deus. Aleluia! E ali, quando esse improvável Pedro, ele começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir-te. Olha o que ele diz no 29. Aleluia! Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho. O que diz ali? Deixará de receber? Repete, enche a boca e diz: 100 vezes mais, já no tempo presente. Receba essa palavra no teu coração, irmão. Porque quando você se decidir ser crente de verdade, quando você tomar essa decisão: eu vou ser crente de verdade, eu vou ser crente do meu trabalho, eu vou buscar orar todo dia, eu vou me envolver com as coisas de Deus, eu vou para o ID, eu vou para a célula. Deus, o que eu tenho que fazer? Porque se você tomar uma decisão de ser crente nessa terra, olha só, nesse tempo presente, você vai receber 100 vezes mais. Às vezes eu me assusto, eu e a Vânia, em ver a bondade de Deus para nós. Deus é bom para nós, demais. Quando a gente pensa em querer, o Senhor já dá. Os mimos de Deus, Ele prepara. É claro que nós somos servos inúteis. Isso não é o mérito, é graça. É só porque a gente entendeu: nós queremos viver para a glória de Deus. Aí nós podemos desfrutar, querido. Não existe ninguém que tome essa decisão que se frustre de ser crente de verdade. Olha só o que diz: olha, e com eles perseguição. É claro, é claro que a gente tem, mas tudo com tribulação, tudo com dificuldade, mas tem. E ainda, olha só o que diz: e na era futura, a vida eterna. Mas vamos se atentar para esse tempo presente, hoje. Que decisão você vai tomar hoje? Que tempo você vai querer viver? Esse tempo do Cronos, que é o tempo da terra, o tempo do mundo? É Natal, é festa, é Papai Noel. Ou você vai viver o Kairos, o tempo de Deus? Deus, se revela para a minha vida. Porque hoje, para a sua vida, pode ser o começo de um novo tempo para você. O começo em dezembro. Em dezembro começar uma nova história de Deus para a sua vida. E você se envolver com as coisas de Deus como nunca antes. Como nunca antes. Como foi anunciado aqui, não sei você, mas algumas pessoas, elas gostam de virar o ano em alguns lugares, e família e tal. Bom, mas aquele que ama a Deus, ele escolhe passar na presença dEle. Aquele que ama a Deus, abre mão de tudo. Abre mão de lugares, de convites, porque quer Deus. Quando Deus encontra alguém assim, alguém que diz: eu quero agradar a Deus. Antes de agradar pai, mãe, filho, esposo, eu quero agradar a Deus. Quando Deus encontra alguém, Ele levanta esse alguém nessa terra. E para onde você for, Ele vai te honrar para a glória dEle. Para onde você for, você vai carregar a glória dEle. E o que o Senhor, Ele me trazia, eu já quero ir para os finalmente. Irã, tudo aquilo que o primeiro tinha e não usou para a glória de Deus, Deus vai transferir para o último. Dizendo: tudo aquilo que eu dei para alguém, que alguém não entendeu porque tinha aquilo e não usou para a minha glória, eu vou tirar daqui e vou colocar
para essa pessoa que vai fazer a minha vontade. Toda a unção, aleluia, aquela unção não vai ser desperdiçada. Ei, receba a unção do último sobre a sua vida. Receba, entenda que essa é a palavra da sua vida, jovem. Não entre na história como esse jovem rico, que amou o mundo e que perdeu a sua alma. Entra como aquele que vai ser rico, sim, pode ser rico, pobre, não importa, mas eu vou viver uma vida para agradar o meu Criador, para agradar o meu Senhor. Hoje de manhã a gente lê um texto, e é possível que nós vamos ler isso na célula também, em Mateus 20, do 1 ao 16, nós vamos ler o 1 e o 16, para a gente encurtar. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar os trabalhadores para a sua vinha. Ainda versículo 2, para entender melhor. E ele combinou o quê? 1 denário pelo dia, e mandou-os para a sua vinha. Essa parábola, ela nos diz a respeito de algumas turmas que esse homem rico encontrou. De manhã ele encontrou uma turma e enviou, falou: vou te pagar 1 denário. Aí ele precisou de mais, ele foi lá e ele encontrou uma outra pessoa, uma outra turma, e enviou e disse: olha, vou te acertar 1 denário. Só que houve uma hora que já era 5 da tarde, só tinha 1 hora para acabar o expediente. Mas ele encontrou alguns desocupados ali na praça e disse: por que vocês não estão trabalhando? E eles responderam: porque ninguém chamou a gente. Aí ele falou: então vai que eu vou acertar 1 denário. Só que quando era às 18 horas, isso era 5, quando foi 6 horas, era hora de pagar. Esse homem chamou o administrador e disse: ei, pague primeiro para aqueles que chegou 5 da tarde. E foi um dinheiro inteiro, um dia de um trabalho todo, 5 horas da tarde. Imagina a alegria dessa turma. Só que aquele que chegou de manhã ficou lá com expectativa, dizendo: vamos ganhar mais. Mas quando chegou lá, o administrador acertou por último aquele que chegou de manhã e deu 1 denário. E eles então, eles protestaram: como? Isso é injusto? Aquele que chegou 5 horas, saiu 6, só trabalhou 1 hora e recebeu o mesmo valor que o meu. Esse homem falou: ei, o dinheiro é meu e eu dou como eu quero. Eu te combinei 1 denário e estou te dando aquilo que eu combinei. Por que você está agindo assim? Aí ele repete essa mesma expressão, que os últimos serão os primeiros. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Eu sei que tem crente aqui que já tem quase 50 anos de crente. 74 anos de crente. Meu Deus. Olha, ganhou da minha mãe. Minha mãe deve ter quanto tempo de crente? Já quase 60 anos de crente. Ela vai receber o seu galardão. Vão receber seu galardão. E elas estão felizes que vão receber o galardão. Mas essa palavra é para aqueles que vão começar a fazer a obra agora. Elas já fizeram a obra a vida toda. Mas para você que tomou a decisão: eu vou começar a fazer a obra agora, eu vou me envolver nas coisas de Deus. Você vai ser o primeiro a receber, querido, aquilo que você nem esperava receber. Você vai receber aquilo que você nem imaginava receber. Mas hoje o dono da vinha te chama: vem. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Se coloca de pé. Se coloca de pé.
Existe alguém interessado por esse trabalho? Levante a mão. O dono da vinha está aqui. E está convidando. Ei, pastor Marcelo está convidando. Quem quer trabalhar na vinha? O hino que meu pai lhe cantava. Que trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Querido, hoje a vinha aqui na igreja de Itaquera, ela chama célula, aonde nós nos organizamos com a visão para cuidar de vidas. É aqui na igreja, nós temos os ministérios aqui na igreja, mas cuidamos de vidas através da célula. Se você quer se envolver, hoje é só ir para uma célula. Só ir, se envolver no ID. Esse ano, é claro, vamos acabar as aulas, mas o ano que vem vai se envolver. Se envolva com aquilo que a visão da igreja te oferece. Porque é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Outros que estão aqui que tinham chamado, têm um chamado, aliás, tinham um ministério engavetado. Deus está falando contigo. Tira da gaveta, porque eu estou esperando essa obra para você fazer. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei como, mas o que eu sei é que Deus está aqui e está te chamando para você viver um novo tempo. Feche os seus olhos.